Muito obrigado, primeiramente, aqui pela oportunidade e a todos os presentes. Para quem não sabe, eu sou um comerciante na área de suplementação e eu resolvi fazer algumas análises em alguns suplementos mais ou menos em julho deste ano. E muita gente se perguntou por que me levou a fazer isso. A minha resposta é simples. Além de comerciante, eu também sou um atleta, ex-atleta, amador, e sou consumidor de suplementos há mais de 20 anos, certo? Eu patrocino alguns atletas e também atendo a várias pessoas, amigos, nutricionistas, nutrólogos, oncologistas, que são meus clientes, são meus amigos e são meus conhecidos. O que tornou uma grande estranheza na minha parte nesse setor de suplementação, em específico as empresas que fabricam esses produtos no Brasil, foram que vários clientes me procuravam de determinadas marcas e diziam: Félix, esse produto é bom? Não, o produto é bom. Por quê? Não, porque eu já tomei inúmeras marcas de suplemento e esse produto está me dando diarreia, esse produto está me dando gases, esse produto está me dando flatulência. Alguns atletas a qual eu patrocino relataram que ao invés de perder peso com esses produtos, isso porque são atletas profissionais que têm acompanhamento de profissionais na área de nutrição, de personal trainer, fazem exames periódicos, relatavam que não conseguiam atingir a sua performance tomando determinadas marcas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu entrei em contato com algumas empresas e relatei o problema. A resposta que eu tive foram laudos. Eles me encaminhavam laudos dentro de todas as especificações contidas nos rótulos. E, para minha surpresa, os problemas continuavam. Então, chegou num ponto que eu comecei a pegar algumas marcas de suplemento, na época, que são marcas mais baratas, menores, e mandei analisar em um laboratório particular. Geralmente marcas mais simples, que estavam iniciando no mercado, até porque existe uma desconfiança, e o próprio lojista sabe que quando ele paga um produto muito barato, ele sabe o valor do custo dessa matéria-prima, sabe se esse produto tem uma procedência ou não, na maior parte dos lojistas e das próprias fábricas. E para minha surpresa, que eu digo surpresa, eu esperava que houvesse sim uma irregularidade pequena, referente aos rótulos apresentados. Infelizmente, essa diferença que nós colocamos como, até mencionado aqui, de mais ou menos 20%, se apresentou em alguns produtos, meus queridos presentes, de até 90%. Eu tenho casos, análises de algumas empresas do interior de São Paulo, que eles vendem proteína isolada, uma whey, uma proteína isolada, um alimento em pó. Para quem não sabe, a proteína isolada, geralmente, ela é um produto que ela tem em torno de 25 a 26 gramas de proteína na dose de 30 gramas. E esse produto ele é isento de lactose, ele é isento de carboidrato, tem uma quantidade de carboidrato baixíssima, algo em torno de 1 grama, 1,5, 2 gramas, no máximo até 5 gramas. Existem empresas que fabricam esse produto onde o resultado apresentou 1,6 de proteína e 28 gramas de carboidrato. Esse produto geralmente são consumidos por pessoas que têm problema de intolerância à lactose, alguns casos de nutricionistas, nutrólogos, que indicam essa suplementação para pacientes, por exemplo, com problema de câncer. Estão fazendo um tratamento de quimioterapia, não conseguem se alimentar com alimentos sólidos, e eles têm que se recorrer a suplementos por indicação médica, como foi colocado aqui também. Vocês imaginem um doente de câncer tomando esse tipo de produto. Ou seja, a indústria, além de fraudar o produto, ele induz o profissional da área da saúde, o profissional médico, o nutricionista, o oncologista, o nutrólogo, a cometer um erro, a colocar, na minha humilde informação, a vida desse paciente em risco, certo? O intuito, quando recebi os resultados, me trouxe muitas surpresas, eu comecei a analisar mais marcas. E, em cima disso, eu comecei a entrar em contato com essas empresas. Eu entrei em contato praticamente com todas as empresas,
questionando o resultado e, para minha surpresa, eu não obtive, na maioria dos casos, respostas. Algumas dessas empresas, inclusive, me procuraram, empresas do interior de São Paulo, do interior de Minas, não vamos citar nomes aqui porque não vem ao caso a pedido do próprio presidente, tentando me subornar para não divulgar esses laudos, certo? Além do suborno, não só financeiro, como prometendo algumas vantagens, chegaram ao ponto de, quando eu não sucumbi a essa tentativa de suborno, de ameaçar minha vida e ameaçar minha própria família. Inclusive isso, eu tenho provas, foi registrado o boletim de ocorrência, existem testemunhas que presenciaram tais atos, e foi onde eu comecei a ficar realmente preocupado com o mercado, porque eu percebi que eu não estava só tratando com empresários, eu estava tratando com uma quadrilha, com bandidos, porque teve empresários do meio que me procuraram, não vou citar nomes, empresários conhecidos no meio, no Brasil inteiro, que são formadores de opinião, chegou na minha empresa, representando várias marcas, e simplesmente me falou o seguinte: ou você aceita, ou eu vou sequestrar sua filha e vou te emburacar. Nesse momento, eu procurei meu advogado, foi até onde ele me instruiu para a gente tomar todas as medidas que geraram as reportagens do jornal O Globo, que geraram várias reportagens na televisão. A minha vida se tornou um pouco difícil, vocês podem imaginar, porque você pega aí um modesto comerciante, onde ele começa a mexer com pessoas que têm milhões. E vocês podem ter uma noção do que isso acarretou na minha vida. Então, o que acontece hoje, na minha opinião? Várias empresas simplesmente deveriam corrigir o seu erro, assumir o seu erro e corrigi-lo, certo? E, infelizmente, uma boa parte delas, ao invés de simplesmente se adequar ao mercado e obedecer às normas, preferem agir de forma criminosa, preferem se enriquecer, enganando o consumidor, enganando consumidores que usam esse tipo de produto para atender às suas especificações médicas e de saúde, certo? E, acima de tudo, não tem nenhum interesse no mercado a não ser lucrar de qualquer forma e maneira. O intuito dessas denúncias e dessas reportagens foi simplesmente para a moralização do mercado. O que nós precisamos de forma efetiva, independente das marcas que foram denunciadas, é uma fiscalização séria, uma fiscalização rígida, porque, no meu pensamento, alguns empresários estão tendo enriquecimento ilícito há anos. Isso não vem de agora, senhores. Se vocês acompanharem a história de algumas empresas, o crescimento de algumas empresas, e isso poderá ser futuramente, quem sabe, investigado pelos órgãos competentes, vocês verão aí distorções fiscais enormes no mercado. E eu estou aqui simplesmente tentando representar, não só eu, porque eu tenho acesso a várias pessoas, milhares e milhares de consumidores indignados, indignados em ver, eu posso apresentar depois a essa casa, testemunhos, e-mails que as pessoas me mandam, no caso de uma... Eu vou citar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Eu tenho um cliente, se eu não me engano, do interior de São Paulo, ele teve a irmã operada numa cirurgia bariátrica. Após a cirurgia, o médico recomendou o consumo de proteína e proibiu o uso de carboidrato por algum tempo. Ela comprou uma proteína de uma determinada marca, a qual não farei, não direi o nome, e simplesmente começou a tomar, começou a ter refluxo, começou a ter vários problemas de saúde, passaram-se meses até ela conseguir encontrar um médico, um profissional, que trouxe a si o problema e conseguiram descobrir que o problema estava relacionado com o suplemento que ela estava tomando. Então, o que eu peço aqui a todos, principalmente aos presentes, é que possamos nos unir e criar normativas de fiscalização no mercado para que o consumidor não seja lesado, para que as fábricas tenham uma concorrência justa, para que o lojista também não seja enganado. Óbvio, é demorado, vai ser trabalhoso, mas se nós não fizermos isso agora, a tendência é só piorar, porque os resultados são assustadores. Eu agradeço aqui a todos e
Estou aberto a perguntas e questionamentos.